Não adentre a noite apenas com ternura. A velha se queima e clama ao cair do dia. Fúria, fúria que contra a luz já não fulgura. Embora seja o sábio, no fim a treva quem pendura. Palavras que não reluzem a centelha tardia. Não adentre a boa noite apenas com ternura. Ao bom no ultimato chorando com tristura, suas francas ações na dança as brilhariam. Fúria, fúria contra a luz que já não fulgura. Ao livre, qual susto o sol de voo com fartura, e aprendeu tarde que assim seu caminho afligia. Não adentre a boa noite apenas com ternura. Ao sério rente a morte, que vê com negruras, a cegueira pede, qual cometa, queima em alegria. Fúria, fúria, que contra a luz já não fulgura. A ti, meu Pai, rezo eu, que da tristeza altura, a mim pragueis e benzeis com a sua lágrima bravia. Não adentre a boa noite apenas com ternura. Fúria, fúria, contra a luz que já não fulgura. Não adentre a noite apenas com ternura, de Dylan Thomas. No MFR Cast. É estranho gravar de novo isso aqui, porque eu tenho um ciclo de coisas que eu faço antes de gravar um podcast. Eu primeiro tento, depois eu tento ver se eu consigo gravar com alguém, e aí eu faço o que dá. Eu tenho esse ciclo meio maluco, onde envolve entusiasmo, depois só aceitação, e no fim é alguma coisa entre quase lá e estamos no caminho. Depois eu edito, onde eu percebo algumas coisas muito engraçadas que eu falei, eu deixei de falar. Algumas coisas que eu continuo me questionando, mas eu continuo editando. E no fim sai o que sai. Sabe, tipo, a primeira versão era uma coisa mega idealista das coisas que podiam ser, daquilo que podia dar, daquilo que, sabe, podia acontecer. E era interessante a ideia de ter reflexão, a ideia de ser reflexivo. E aí eu percebi que nem sempre eu tenho muita coisa pra dizer. Sabe? Palavras, sabe? Tipo, como se eu tivesse a responsabilidade de mudar alguém, da pessoa dar play. E muito disso eu jogava em mim de tentar entender essa coisa, dessa responsabilidade, desse dar play e encantar a pessoa. E aí eu descobri que eu não tenho a estrutura para isso. E aí eu comecei a correr atrás de equipamentos que pudessem isolar mais, sabe, a minha voz, para que não houvesse tanto do ambiente, para que não houvesse tanto das coisas que estão em volta de mim, mas sim aquilo que eu sou. Aí depois eu estudei produção musical para entender as trilhas, para deixar as coisas boas. E por mais que mais eu estudasse, entendesse, nada chegava aos pés daquele primeiro episódio editado meia boca, sem saber sobre lufes, sem saber sobre altura, sem saber sobre nada, que eu gravei com o celular em volta de uma meia no quarto dos meus pais, pra tentar fazer de alguma coisa boa,
sabe? Os primeiros 3 minutos daquele episódio são bons. Depois o resto não dá pra realmente entender nada, porque o som tá muito alto. Mas por alguma razão ali teve uma luz que falta em todos os outros. De liberdade, de vontade. Sabe, eu entendi que a chave dos negócios de que dão certos é a frequência. Eu entendi isso. Que, tipo, não é porque você tem a melhor pizza do mundo que é a pizza que mais vai vender. Não. É a pizzaria que mais produz pizza é a que mais vende pizza. E ela provavelmente não tem a melhor pizza do mundo. E nem precisa ter. Porque ela só vende pras pessoas. Então, tipo assim, você não precisa ser a melhor pessoa do mundo pra falar pras pessoas. Você só precisa falar. E continuar falando. E continuar falando. E continuar falando. Isso é bizarro. Mas é puramente verdade. Sabe, E é o grande problema disso aqui. Eu não consigo manter uma frequência constante de fazer todo dia, de gravar todo dia. Mas eu vou tentar ao máximo. Tipo, só que não editar ao extremo. Por quê? Porque perde a graça. E me obriga a ter que ficar pensando num monte de coisa. Porque eu só quero falar, sabe? E aí entra nesse ciclo de eu falar as coisas aqui, de eu pensar nessas coisas. Porque, primeiro, eu tenho vontade de falar. E essa vontade vai ser suprimida porque eu não dou um play e falo. Eu tenho que ligar o computador, eu tenho que ajeitar o microfone, eu tenho que ver a posição, eu tenho que ligar a placa que capta, eu tenho que ligar o gravador, eu tenho que escolher o software que tem o gravador, porque o outro, que é só de edição, não tem os LUFs até agora. Eu tenho que saber os LUFs que tem o Spotify. E isso vai não limitando, mas sei lá, talvez perdendo a graça. E aí, só quero falar. Eu não sei quando vai ser o próximo episódio. E também não sei quando eu vou conseguir falar de novo. Só sei que eu vou falar. E é isso que importa. I look low, I looked high, I only miss one friend. Before I go, I look high again. So I went looking up in heaven, but you weren't anywhere in sight. They asked me to stick around, but without you it just wasn't right. I went looking up in heaven, but it wasn't